E se? Essa é a pergunta, né? Quem empreende está sempre de olho na concorrência, no mercado, no capital, mas e se a maior briga, aquela que de fato decide o jogo, acontece aqui dentro, na nossa cabeça? É sobre como vencer essa batalha interna que a gente vai conversar. Olha só, o que a gente vai fazer aqui hoje é basicamente como se fosse instalar uma atualização de sistema na mente. É um guia prático, direto ao ponto, baseado nas leis mentais da riqueza, tudo pensado para destravar aquele potencial de sucesso que às vezes fica ali, guardado. Então, bora começar! Esse aqui é o nosso mapa. A gente vai passar por 4 leis que são a base de tudo, que ligam a mentalidade aos resultados práticos. E ó, fica até o final porque tem um desafio para botar a mão na massa hoje mesmo. Certo, vamos lá. Lei número 1, a fonte infinita. Essa aqui é a base, o alicerce de tudo. E ela já chega quebrando uma das ideias mais comuns e mais limitantes que existem no mundo dos negócios, que é aquela de que tudo é escasso, de que os recursos são limitados. A ideia aqui é bem direta. Oportunidades e recursos são inesgotáveis. É isso mesmo. A abundância está em todo lugar. Se a gente sente falta de alguma coisa, não é porque o mundo não tem, mas porque a gente talvez esteja desalinhado. Pensa assim, é como ter o rádio mais potente do mundo, mas estar na estação errada, só com chiado, em vez de ouvir a música. Essa imagem do oceano é ótima. Pegar um pouquinho de água ou um balde inteiro não muda nada para a imensidão do oceano, né? A fonte da abundância é exatamente assim. É tipo internet. A gente vê um site, um vídeo, parece uma coisa só. Mas a fonte de tudo isso, a internet em si, é infinita, cresce a todo segundo. Essa é a fonte. E essa visão de Wi-Fi universal, nossa, isso aqui é sensacional. É a versão moderna da coisa. Imagina que tem um sinal de Wi-Fi, de oportunidade, de ideias, de soluções, ligado o tempo todo, em todo lugar. Mas para conectar e baixar essas oportunidades, precisa da senha. E qual é a senha? A nossa crença. A certeza de que a gente pode se conectar. Então, para trazer isso para o dia a dia, para de pensar em garantir a nossa fatia do bolo. Essa conversa limita. O lance é começar a pensar em como é que a gente assa mais bolos. Na próxima reunião, quando a conversa for sobre brigar por um pedacinho do mercado, a provocação tem que ser essa. Isso sim é pensar com a mentalidade da fonte infinita. Beleza. Então, a gente já entendeu que existe essa fonte infinita. Mas como a nossa mente se conecta com ela? É aí que entra a segunda lei. A crença como executora. É aqui que a gente entende como a nossa cabeça processa essas ideias, sejam elas de abundância ou de escassez. A chave está aqui, ó. A nossa mente subconsciente não fica julgando os nossos pensamentos. Ela simplesmente pega aquilo que a nossa mente consciente acredita e transforma numa ordem. E aí, ela trabalha sem parar para executar essa ordem. Pensa assim, tem o pensador, que é o consciente, e o executor, que é o subconsciente. E o mais incrível é que o executor não questiona nada, ele só faz. Essa imagem aqui deixa tudo muito claro. A mente consciente é o arquiteto, é quem desenha o plano, mas é o subconsciente que é a equipe de construção. Uma equipe superpoderosa, que não questiona nada. Ela só constrói a nossa realidade com base no projeto que recebeu. É isso. Pensa no subconsciente como o funcionário mais dedicado que existe. Aquele que nunca, jamais, questiona uma ordem. Não importa se a ordem é a gente está crescendo muito ou isso aqui vai dar tudo errado. Ele só pega e executa. Ninguém em sã consciência daria uma ordem de fracasso para um funcionário assim, né? Pois é, com a nossa mente é a mesma coisa. E olha a aplicação prática disso. Cada pensamento, cada conversa interna sobre o negócio é uma ordem direta para esse funcionário invisível e superpoderoso. Não é só um pensamento, é um comando. Então tem que emitir esses comandos com sabedoria. A gente vai conseguir é uma ordem. Isso é impossível também é. Ok, já falamos da fonte e do executor. Agora vamos para a terceira lei, que é sobre a matéria-prima de tudo isso, o pensamento como projeto. É aqui que a gente entende o poder criativo do pensamento, a origem de qualquer negócio. A lógica é simples, o invisível cria o visível. Pensa bem, uma árvore já foi uma semente, uma ideia da natureza. Um prédio já foi uma planta, uma ideia na cabeça de alguém. A mesma coisa com a riqueza e o sucesso. Eles nascem primeiro como um pensamento claro, um projeto mental. O dinheiro não é a causa, é a consequência. E essa imagem, isso aqui separa os amadores dos profissionais. De um lado, o arquiteto. O pensamento dele é um projeto, é detalhado. Isso é risco calculado.
Do outro lado, o apostador. O pensamento dele é um bilhete de loteria. É só esperança, talvez um pouco de medo. Isso é especulação. A energia é a mesma, mas a estrutura do pensamento muda completamente o resultado. Então, anota aí. Antes de vender uma ideia para qualquer pessoa, para um investidor, para um sócio, construa o negócio inteiro primeiro na sua mente, nos mínimos detalhes. Porque quando se apresenta um projeto detalhado, a confiança é outra. Uma esperança vaga só gera dúvida. Um projeto sólido, isso inspira confiança. Beleza, vamos para a última lei. E essa aqui é talvez a mais prática de todas. É a ferramenta do dia a dia, sabe? O veto mental. É o que garante que quem está no comando é o arquiteto e não o apostador. A regra é brutalmente simples, mas muito poderosa. Nunca, jamais complete uma frase negativa sobre seu negócio ou suas finanças. É preciso ter o poder de vetar esse pensamento na hora, antes que ele se forme por completo, antes que vire uma ordem para o subconsciente, veta. É isso, é um interruptor. Pensa nele como um interruptor consciente. De um lado, o pensamento de escassez tipo, não vamos ter dinheiro para isso. Do outro, a afirmação de abundância. A função é, na hora que o pensamento negativo piscar, virar a chave. Trocar ele ativamente por um pensamento de riqueza. Essa analogia do e-mail de spam é perfeita. A gente não abre spam para analisar, para ver se o que está escrito faz sentido. A gente só aperta delete e pronto. Pensamento negativo sobre negócio é a mesma coisa, é spam mental. Não dá para ficar pensando nele. É só deletar e seguir em frente. É treinar o filtro da mente. E no dia a dia da empresa, isso acontece o tempo todo. Na hora que vier na cabeça a gente não tem como pagar isso, o trabalho é vetar na mesma hora e mudar a pergunta para como a gente pode criar os recursos para isso. Viu a diferença? A primeira frase fecha portas. A segunda abre um universo de possibilidades. É a diferença entre parar e criar. Bom, conhecer as leis é o primeiro passo. Mas a verdade é que a mudança de verdade só vem com a prática. Então vamos pegar essa última lei, a mais crucial, e transformar ela numa ação para agora. O desafio é esse, a regra dos 3 segundos. É muito simples. Primeiro, reconheça o pensamento negativo assim que ele aparecer. Segundo, ative o veto mental imediatamente. E terceiro, substitua esse pensamento por um de fonte infinita, de possibilidade. É um treino, uma ginástica para a mente. E o desafio final é esse. Porque a chave de tudo é a consistência. É ela que transforma a prática em hábito e o hábito em uma nova realidade. Então a proposta é a seguinte. Pelas próximas 24 horas, será que dá para vetar todo e qualquer pensamento negativo sobre o negócio? O desafio começa agora. Apenas observe o que vai acontecer.